qual mais ele se refere à igreja, ao corpo de Cristo. Ele vai falar em Efésios aqui no capítulo 3, sobre agora que todos somos um só corpo, judeus e gentios. É uma carta que mais ele fala sobre a igreja, mas ele começa a sua carta enaltecendo a Deus, agradecendo a Deus e falando aquilo que Deus realizou pela igreja, em favor da igreja. E aí então ele diz que Deus nos abençoou. Deus tem um plano eterno, a qual Ele inseriu a mim, Ele inseriu a você, Ele inseriu ao seu povo, a sua igreja. Deus ele vai conduzindo esse plano eterno, e Cristo agora se revela como o nosso Redentor. Cristo é aquele que vai à cruz pagar um preço que nós não poderíamos pagar. Nós estávamos indo, queridos, na direção do inferno, sem solução alguma para nós mesmos. Nós não poderíamos fazer nada pela nossa própria salvação, porque a Bíblia já declarou que todos nós havíamos pecado, e que todos andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Mas aí Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, que quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Cristo morreu por nós, para nos trazer de volta. E aí Paulo fala que Deus Pai faz agora convergir todas as coisas em Cristo. E aí ele continua, vou para o verso de número 13 e 14, a última seção do texto, e a última lição do texto. Deus, o Espírito Santo, Ele habita e opera em meio à sua igreja. O Espírito Santo de Deus habita e opera em meio ao seu povo, à sua igreja. Verso 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 49, o Senhor Jesus, pouco antes de subir aos céus, Ele fala aos discípulos, Ele fala acerca da vinda do Espírito Santo, e ali em Lucas 24, verso 49, Ele chama o Espírito Santo de Deus da promessa do Pai. E agora Paulo fala então que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. A ideia de selo aqui, amados, sempre remete à ideia de um anel real, que o rei então, ao fazer um documento, e para que aquele documento então tivesse autenticidade, para que aquele documento se mostrasse realmente vindo do rei, ele então selava, botava ali uma cerazinha sobre aquele documento lacrado, e com o anel do rei ele era selado, para que quando vissem o símbolo do anel do rei, todos soubessem que aquele documento, que aquela carta tinha autoridade real, pertencia primeiramente ao rei, veio das mãos do rei. E aqui então Paulo ele vai dizer que nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Queridos, a presença do Espírito Santo em nós é a marca interior que nós somos propriedade de Deus. É a marca interior que nós pertencemos ao Senhor. E Paulo vai dizer no verso 14, o qual é o penhor. O penhor é a garantia. São as duas palavras que Paulo vai usar, selo e penhor. Selo e garantia, marca de propriedade e garantia. E é interessante que o apóstolo Pedro, na primeira carta dele, no capítulo 2, verso 9, ele diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Oh, amados, aqui é um prisioneiro falando para alguns irmãos, alguns não, para um povo, para uma igreja, que talvez estivesse receosa do que viria, do que aconteceria. E sabe o que esse prisioneiro está falando? Vocês têm a marca de propriedade do próprio Deus. Vocês são do Senhor, e essa marca e esse selo, ele diz, é o Senhor, é a garantia até o resgate da sua propriedade
em louvor da sua glória. Sabe qual é o momento, amados, que Deus vai resgatar a sua propriedade? Sabe qual é o momento que Deus vai resgatar a sua igreja? É no momento da vinda de Cristo. Nesse momento, querido, até lá, a nossa fé ela pode ser vacilante, queridos. Nós podemos ficar temerosos diante de algumas situações. Nós podemos até titubear algumas vezes, mas nós temos uma marca, nós temos um selo, nós temos um sinal de garantia, de penhor, de propriedade de quem nós somos, e aquele que declara que nós somos dele, garantiu que ele vai vir resgatar o seu povo dessa terra. E no dia da vinda de Cristo, querido, isso se concretizará. A igreja do Senhor Jesus estará agora na glória dos céus, estando na presença de Deus, para desfrutar dessa presença por toda a eternidade. E Paulo aqui, irmão, está começando a sua carta, não tem lamento, não tem murmúrio, não tem nenhuma palavra de desapontamento, não tem nenhuma palavra de questionamento a Deus, falando, está tudo certo, amados. Deus tem um plano e Ele está levando a cabo esse plano. Ele já deu o seu Filho já morreu por nós agora somos perdoados, agora nós somos redimidos através do Filho, e agora o Espírito Santo de Deus está conosco, como selo, como garantia, de que nós somos do Senhor, e está tudo certo. Independente das circunstâncias trilharem um caminho que nós achemos favorável ou não, independente se nós nos desesperamos com algumas coisas ou não, está tudo convergindo para a glória de Deus. E isso, queridos, como eu disse, eu creio que é a visão de Paulo, uma visão pastoral, para dizer àqueles irmãos, fiquem tranquilos, fiquem em paz, está tudo certo. Deus não é surpreendido, nada foge do seu controle, e tudo de melhor que Ele poderia fazer, Ele já o fez, Ele já entregou seu Filho. Nós temos certeza de vida eterna, nós temos relacionamento com Deus, nós somos propriedade dEle, e Ele tem nos dado o seu Espírito para estar conosco dia a dia, até o dia da vinda de Jesus. Então acalme o coração, tranquilize a sua vida, confie nessa graça que se derramou abundantemente sobre nós. Essa mensagem, queridos, eu entendo ser a intenção de Paulo, quando inicia essa carta. E para nós encerrarmos, talvez, irmãos, em algumas circunstâncias que a gente vive, talvez ao olhar algumas coisas que acontecem no nosso meio, no nosso ambiente, ao redor, olhar para algumas questões políticas, olhar para outras questões, a gente pode pensar, poxa, parece que o mal está prevalecendo, parece que o mal está prosperando, parece que a coisa não está indo muito bem, fugiu dos trilhos. Não, amado. Talvez em algumas circunstâncias nós nos sintamos desanimados,